Saudações, terráqueos, tudo bom? Rodrigo Rezende com vocês mais uma vez aqui na Academia Universalista. E hoje um dia muito legal, muito especial, porque é um dia que concluímos mais um nível da academia, o nível social 2, tá? Então a nossa 7ª aula, hoje vamos falar sobre sociedade controlada. Mas antes, vamos fazer um breve resumão do que foi essa caminhada do nível social até aqui. E vamos poder vislumbrar o que vai ser o último nível desse caminho social, tá? E relembrando, o que é o caminho social? Mas, como algumas pessoas vão cair de paraquedas, vão ver esse vídeo solto no YouTube, eu queria lembrar que no site cienciauniversalista.com.br essa aula faz parte de um curso 100% gratuito, sem pegadinhas. Aqui a iniciativa é não comercial, a galera de boa da galáxia, bem acessível. Então lá no site aqui embaixo, vocês vão ter um mapa, vão ter alguns caminhos a seguir, algo bem interativo, bem legal, e faz parte desse conteúdo pedagógico proposto para esse curso, onde esse curso existem 3 caminhos, tá? Então, mostrando para vocês, ó, esses 3 caminhos, né, mencionamos em aulas recentes, é o caminho consciência, que é a viagem interna, os assuntos micro, o caminho social, que é esse que a gente está aqui caminhando, né, que vai lhe dar consciência com o seu ambiente ao redor, e o caminho macro, que é o caminho universo, e ambos contendo 3 níveis, tá? E nesse caminho social, vamos lidar com esse conteúdo, esse universo de conteúdo, tá, que são as relações entre você como consciência e as consciências que estão ao seu redor, ou seja, a sociedade, mas como todos os níveis eles são escalares, a escala desse caminho é temporal, ou seja, o primeiro nível foram conhecimentos do passado. A gente viu lá, aqui as 7 aulas que vocês estão vendo aí, que eu vou comentar um pouco sobre elas aqui com vocês agora. Então, do passado, nós fomos para o presente, que foi esse nível, lidando com questões atuais, contemporâneas, e o próximo nível, já veio um spoiler, a minha dica, que vamos lidar com o futuro. Mas claro que eu não sou vidente. Vamos imaginar, vamos supor o que seria pelo menos um futuro bom, um futuro legal e um futuro plausível, tá? Então, no nível social 1, aí os conhecimentos do passado, qual é o objetivo desse nível? É mostrar o passado de uma forma diferente. Ou seja, nós vamos reconstruir o nosso entendimento do passado e com isso vamos refletir mudanças em nosso presente e projetar o quê? Um novo futuro. Então, toda vez que você vai e revisa o seu passado, imediatamente seu futuro vai estar sendo alterado também, tá? Dependendo se você muda a forma de entendimento e de visão em relação ao mesmo. Então, vamos lá. Ó. No passado, nós vimos aí a origem da vida na Terra, diversas hipóteses. Lembram dessa aula? Onde a gente falou sobre a panspermia, que é uma das hipóteses bem aceitas e bem plausíveis, né? E de diversas formas. E entramos para falar de uma das civilizações mais antigas, que é a da Suméria. E os sumerianos aí, uma população, uma civilização incrível, e falamos um pouco sobre ela. E vimos que ela se tornou alicerce, inclusive culturalmente, de diversas sociedades, inclusive atuais, e de mitologias, né? E aí, na terceira aula, falamos sobre as civilizações avançadas no passado. Ou seja, evidências de que houveram civilizações com um avanço tecnológico, pelo menos tecnológico, um avanço muito maior do que a gente imagina. A gente vem daquele pensamento de um elo perdido, que é o elo entre nós, seres humanos, e os outros primatas. Os primatas tiveram sua evolução, mas uma evolução muito mais tímida, continuam existindo os chimpanzés, os outros primatas aí, e o ser humano deu esse boom, teve uma evolução realmente fantástica, e o homem, né, desse homem primitivo, né, sabemos que a raça humana ela não é uma linhagem linear. Inclusive já existiram momentos aqui, até em eras glaciais, era glacial de coexistirem 2 raças humanas, né, de Neandertal e Homo sapiens, e uma delas se sobressaiu.
Então a raça humana ela veio em desenvolvimento de hibridização entre raças humanoides, vamos dizer assim, humanas, né? E aí, com o tempo, começaram a deixar de ser nômades e virou sociedade e estamos hoje. A história ela passa de uma forma muito bruta, assim, muito rápida. Mas o que vimos é que provavelmente o intervalo de história e de tempo entre esses momentos é muito maior, mas muito maior mesmo do que a história que é narrada, né? A teoria que a ciência passa para gente. Então, houve evolução? Sim, isso é um fato. Mas o tempo e o isolamento dessa evolução aqui na Terra é que foi questionado com evidências para mostrar que provavelmente o humano ele não ficou tão isolado assim né, no seu passado. E aí vimos aí na quarta aula sobre as culturas integradas, ou seja, como os povos que em tese eles não haviam tido contato, né, isso ao longo de todo o planeta, como as simbologias, as culturas, as geometrias, as edificações, enfim, quantos elementos, quantas evidências corroboram para o fato de que havia uma integração cultural além das fronteiras. E quais seriam as possibilidades para isso acontecer? Então nós vimos lá na quarta aula do Caminho Social 1. E aí partimos para duas aulas, foi dividida, que são as aulas de deuses astronautas. A primeira falando das mitologias. Vimos que praticamente as maiores mitologias humanas, elas têm o mesmo alicerce, uma mesma novela, tá? A sexta aula nós vimos um pouco mais, nos aprofundamos de alguns conhecimentos avançados, algumas descobertas do passado, que questionam justamente esse processo evolutivo e vimos diversas evidências de alta tecnologia no passado que nos fazem pensar, né? Então, uma aula bem interessante. E o desfecho do nível 1 foi Bíblia da Ufologia à Mitologia. Esse livro que tem uma relevância muito forte no Ocidente. Então, analisamos ele com uma ótica atualizada, alguns trechos com a outra visão, que mostra que podemos ter uma releitura, né, de um passado bíblico, vamos dizer assim, não necessariamente histórico, mas bíblico, pelo menos do que está escrito ali, de uma forma completamente diferente, e é uma aula que particularmente eu gostei bastante. E aí, encerrando um passado, qual é o intuito desse nível? O nível 1 é você questionar tudo que você conheceu sobre o nosso passado como civilização humana aqui na Terra. Então a gente viu que a nossa história certamente é muito mais antiga. Talvez essa nossa humanidade não seja a primeira humanidade que existiu aqui no planeta Terra. Enfim, algumas possibilidades, algumas hipóteses que foram colocadas e algumas teorias embasadas em algumas evidências para fazer você pensar. Tá? Então, é a verdade? Sempre deixei bem claro aqui nesse curso que eu não vim trazer a verdade para vocês. Eu vim trazer questionamentos novos. Agora, claro, que questionamentos esse? Embasado o máximo possível, tá? Então, o seu passado agora já está revisto. Você agora vai refletir sobre o seu passado. E aí, agora entramos no nosso presente, já com uma releitura do passado que você fez a partir dos seus estudos, tá? E aí, começamos esse nível social 2, falando um pouco sobre a origem das sociedades, né? Depois entramos aí nas primeiras civilizações, mencionamos um pouco sobre elas. E aí começou a bagaceira. Aí sim, papai, começou o negócio sério, o negócio do presente, que é o controle do poder. Essa aula 3, inclusive, ela vai ser citada aqui em algum momento, como uma aula para revisão. É uma aula que mostra muito bem o momento em que estamos mundialmente falando, tá? Nós vamos ver como a concentração do poder, da informação, ela chegou a um ponto onde ela exerce uma influência absurda, né, sobre a sociedade. E aí entramos em alguns elementos, tá? Que são elementos poderosos e discutimos quais são os seus objetivos, né, quais são os seus intuitos de existirem. E um deles foi a própria religião, tá? Então, é uma aula também bem interessante, discutimos muito a questão da religião. Ela seria uma arma de manipulação em massa ou algo realmente
só vinculado à espiritualidade ou depende, né? Então, falamos sobre a religião, falamos sobre a mídia, tá? O que é a mídia, como a mídia se originou. Será que a mídia hoje ela é controlada por um pequeno grupo, praticamente em sua totalidade? Os maiores, né, veículos da mídia são controlados pelo mesmo grupo? Não são? São livres? Tem viés? Não tem? Sobre as suas notícias? Enfim. E aí entramos na aula anterior a essa, que eu espero que vocês tenham visto, que é o governo oculto, tá? Que é uma aula muito difícil, uma aula muito delicada, porque estamos lidando, como o nome diz, com algo oculto. Então vamos mostrar evidências, vamos mostrar ao longo de todas essas aulas que o nosso presente ele não é muito diferente do passado. E é isso que vamos finalizar nessa aula de hoje, tá? Então foi feita aí a nossa revisão, tá? Sabemos que a sociedade ela vem sempre no perfil hierárquico piramidal. O que é isso? A base, a maior parte da população, ela não tem acesso a muitas informações, ela é muito dependente de um topo dessa pirâmide, que é da minoria, uma elite, vamos dizer assim, da social, regida essa elite por um poder espiritual, religioso, ou devido à força bruta, bélica, e se para manter esse topo da pirâmide, essa base, ela paga caro, tá? E é isso que queremos falar um pouco sobre o que seria a sociedade controlada. Então, dando sequência, o controle social sempre esteve nas mãos de um reduzido número de humanos, que é esse controle piramidal que estávamos falando. Nas aulas passadas a gente já falou bastante sobre isso, né? E aí vem a pergunta, o que será necessário para mudar este tipo de controle? E isso aí é que é o X da questão. Qual a premissa para a sua existência? E quem é que estão no comando? Então são algumas perguntas que nas aulas passadas a gente até já pincelou, principalmente quem estão no comando, né? A gente viu sobre a questão do governo oculto, que muita gente quando vê esses nomes já grita, meu Deus, teoria da conspiração, meu Deus, loucura. Calma, aqui a gente tenta ter um pouquinho de lucidez nesse mundo da desinformação. Pode ser que informações que eu coloque aqui sejam equivocadas, e aí por isso que esse trabalho perene aqui, para a gente estar sempre voltando, olha, isso aqui não é sensato, isso aqui estava equivocado, a gente está aqui para isso, tá? Mas nós não podemos fechar os nossos olhos para uma conspiração que sim, que existe. O mundo, nós como discutimos bastante, mostramos que vivemos em meio a diversas conspirações. O topo dessas pirâmides que controlam a sociedade, antigamente faraós, reis, senhores feudais, enfim, dependendo da forma social, esse topo da pirâmide ele sempre esteve há uns 10, 20, 50 anos à frente de conhecimento em relação à sua base. Por exemplo, quando você pensou em conhecer a internet, ela já existia há anos, certo? Feito pelos militares. Então, a internet, para ser um meio de comunicação, até entre submarinos, quem sabe se tivesse um holocausto nuclear e esse controle que ia estar vivo, né? Ele deduz que estariam vivos, né? E aí eles iriam se comunicar, enfim, era de objetivo militar. Isso já existia há muito tempo. E aí até que isso se comercializou, passaram-se décadas, tá? E imagina certos assuntos aí que possam já existir no conhecimento de pouquíssimos seres humanos, que quem sabe destruiria a nossa economia, a nossa forma de viver. Mas destruiria no bom sentido, porque seria um negócio muito bom para a sociedade. Mas destruiria esse controle. Né? Isso colocamos também alguns pontos em aulas passadas, mas vamos relembrar aqui, tá? Então, aí alguns elementos, e dentre esses elementos nós podemos ver muitas representações, vamos dizer, religiosas e espirituais. Em diversos momentos, essas pessoas, eles eram seres especiais, ou seres humanos que representavam divindades, entidades, e com isso colocava a sua autoridade espiritual, sua autoridade social, tá? Mas aí vamos questionar mais um pouquinho. Falando sobre esse passado de controle,
nós vimos no nível passado sobre a questão da panspermia. Então, tudo indica, até a ciência hoje ela defende, de que a vida se originou de material biológico vindo do espaço. E aí vimos lá na aula, como? Bom, diversas maneiras. De um meteoro trazendo, né, elementos aqui que foram se desenvolvendo e foram evoluindo, ou um ETzão veio aqui na nave, deu aquela cagadinha, fez aquele xixi, deixou aquele resto de sanduíche cair e voltou. Quem assistiu o filme Som do Trovão tá ligado na merda que isso dá. Então vimos diversas hipóteses, e uma delas baseado em relatos de diversas e quase todas as culturas antigas, de uma interação direta de outras civilizações com esse planeta. E resultado de muita coisa que porventura pode ter acontecido, eis que nós surgimos, né? Onde dizem que de repente Adão e Eva, esse mito bíblico, tenham sido dois exemplares de uma nova, a gente falou sobre isso, né? De uma espécie humana alterada, modificada, híbrida, quem sabe, né? Mas enfim. Então vimos que o nosso passado ele é bem diferente, a origem das sociedades, a coisa talvez não tenha sido tão abrupta como querem passar para a gente. Então o nosso passado é indefinido e conectado a culturas visitantes. Ou seja, diversas evidências nos mostram que o ser humano ele nunca esteve isolado na Terra. Tá? E que diversas evidências mostram que sim, que em um passado recente, vamos dizer mais ou menos assim, coexistiram outras civilizações, pelo menos em certos períodos, aqui na superfície do planeta, juntamente com os humanos, tá? E aí vemos aí, ó, seres, divindades, visitantes mais avançados, ou seja, quase todas essas culturas antigas, elas relatam esses seres, essas divindades, afinal de contas, se algo vem voando do céu, meu irmão, isso é uma verdadeira, é Deus, né? Ainda mais para antigamente. E eram visitantes mais avançados. A gente viu como esse relato ele é comum nas culturas antigas e integradas, né? E aí nós vemos a saída dos visitantes. Como é que nós vemos a saída dos visitantes? Eles não estão aqui. Pelo menos fisicamente eles não estão andando entre a gente. Não estão coexistindo com a gente, né? Então houve realmente na premissa de que houve realmente essa coexistência com outras civilizações, realmente, nesse momento, fisicamente, pelo menos aqui na superfície, a gente não está coexistindo com eles. Não que publicamente, oficialmente, a gente saiba, tá? Mas, com certeza, gerou um remanescente cultural, ou seja, as próprias sociedades. Ou seja, todas as sociedades, existe uma grande carga remanescente, uma carga cultural destas civilizações. E provavelmente não uma civilização. Vemos aí diversas civilizações diferentes. Agora o interessante é que conhecimentos simbólicos semelhantes, mas escritas, culturas distintas, tá? Então que se aponta até para mais de uma civilização, sendo que existem conhecimentos que para muitas pessoas que podem olhar hieróglifos, desenhos, pode parecer uma mera mandala, uma geometria, e vimos no Caminho Universo que muito desse mundo esotérico e místico é ciência avançada. Quando você desenha, por exemplo, uma estrutura fundamental do vácuo, quando você desenha uma estrutura do equilíbrio, né, do cosmo, do vácuo, você vai lidar com geometrias, com matemática, e a linguagem matemática geométrica ela é universal, que é aquilo que os seres enxergam. E aí, com essas geometrias, com essas simbologias, muito conhecimento vem sido passado, deixado inclusive na humanidade. E esse conhecimento, sendo universal, ele certamente é de conhecimento de mais de uma civilização. Mas culturalmente, nós podemos ver que existem influências diferentes aí em diversas sociedades, mas falando a mesma língua, entre aspas, ou seja, mas lidando com o mesmo tipo de conhecimento. E é um conhecimento muito avançado para a época, inclusive para nós hoje em dia, tá? Então temos os nossos representantes especiais, conectados às divindades, ou seja,
essas linhagens de famílias, de pessoas que tiveram esses contatos ou tiveram maior influência com essas outras civilizações, nesse momento foram gerados o alicerce, foi gerado a base para praticamente todas as mitologias humanas, tá? Então nós vimos aquela questão do pai poderoso, patriarcal, da briga entre irmãos, etc. Aquela novela, né, que se assemelha muito à novela narrada por Zacarias Sitchin na civilização suméria, né, que são os Anunnaki. Então, vimos que existe uma semelhança muito grande entre as mitologias. E isso tudo oriundo desses representantes de fora, divinos, especiais, até espaciais também. E isso impactou a nossa cultura até hoje em dia. Se você parar para analisar, que muito provavelmente a religião que você está fazendo parte, ou que você já fez parte, ou que você conhece, atual, estão utilizando os mesmos elementos, a mesma roupagem lá deixada por essa galera. Ou por essas galeras, né, que passaram por aqui. Então vimos isso no nível passado. Desenvolvimento evolutivo e conflitos de interesses. Ou seja, a raça humana ela começou a se desenvolver, tá? Por que se desenvolver? Porque a raça humana, ela em um momento lá muito primitivo, vamos dizer Neandertal, quem sabe Sapiens, não sei, ou seja, mas bem primitivo, no momento em que houve esse choque entre culturas, automaticamente não tem como uma cultura vai se influenciar na outra, por mais que ela não queira se influenciar. E aí, com isso, o que aconteceu? A raça humana adquiriu conhecimento, adquiriu uma visão de mundo, de universo diferente, e houve uma guinada, uma modificada brusca em sua jornada evolutiva. E nesse processo da sua jornada evolutiva, estamos falando de crianças. Estamos falando de crianças complicadas, chamada raça humana. Tem aqueles escrotinhos, tem aquele egoísmo que todo humano parte desse núcleo egóico, e aí ele começa o seu discernimento a controlar e dizer, não, peraí, a vida não é só para mim não, meu irmão, tem outro e tal. Então, até chegar a esse ponto, nessa jornada social, começaram a ter aquelas consciências, aqueles humanos que começaram a pegar esse conhecimento e usar isso de maneira a beneficiar a si próprio. E aí começamos a ver o controle social surgindo. Então, desde os primórdios, tinha aqueles elementos que começavam a comandar e deixar a carta na manga, conhecimento ali oculto, é só ele que sabe, só ele que manda, e eu acho que está assim até hoje. E aí vamos entrar no processo de amadurecimento da raça, em isolamento cosmossocial. O que é isso? A raça humana hoje, ela está em um isolamento cosmossocial, ou seja, estamos sozinhos no planeta Terra, um planeta de um sistema solar esse que é um de bilhões e bilhões da nossa galáxia. Galáxia essa de um conglomerado próximo, que é uma galáxia pequena de bilhões de trilhões de galáxias, enfim. Vocês entenderam onde eu quero chegar. E estamos aqui com a tecnologia já altíssima, né? Inclusive ao ponto de criar bombas nucleares, que é um negócio muito louco. Viajando pelo espaço e se questionando, nossa, esse infinito todo, será que estamos sozinhos? Se vocês pararem para analisar, é uma pergunta bem primitiva. Por que primitiva? Além disso tudo que a gente está estudando aqui, diversas evidências, etc., vamos esquecer isso tudo. Acordamos agora. Quando você analisa toda a vida na Terra, os elementos, vendo que todos os elementos vieram das estrelas, entendendo um pouco a dinâmica do universo, né, astronômica da coisa, a pergunta mais coerente que eu acho é: onde será que estão os outros, já que estamos aqui? Se a vida surgiu aqui, por que não em algum outro local, de outras formas, nessa imensidão, nesse infinito aí? Infelizmente, a premissa religiosa, mal interpretada, tem a minha ressalva,
né? Já que existem muitas moradas na casa do pai, mas a galera não interpreta bem. Não todas as religiões, tá? Mas uma boa parte. Isso até por interesse econômico. Mas enfim, nós estamos nesse isolamento, tá? Mas estamos nesse isolamento filosófico, né, nos questionando, mas estamos realmente em um isolamento atual físico da coisa. E isso tudo eu vejo como um processo que faz parte da nossa jornada evolutiva, tá? E aí vamos ter que destrinchar isso, talvez no próximo nível, o porquê desse isolamento. Será que esse isolamento é espontâneo, é aleatório, é proposital? Quem comanda esse isolamento? Alguém comanda, não comanda? Enfim, aí é algo mais complexo que vamos cogitar, vamos imaginar, conspirar um pouco mais para frente, tá? Mas de qualquer sorte, esse isolamento tem sido muito positivo para que a raça humana desenvolva por si mesma, para que ela encontre os seus defeitos, se reconheça como semelhante e possa ver o que realmente ele precisa para esse crescimento como sociedade. E estamos vendo que se a gente não caminhar, não amadurecer, vamos falar isso ainda nessa aula, para o cooperativismo, a própria raça humana ela já entendeu que ela vai se autodestruir. Então, em algum momento, vamos ter essa guinada. Ou para um processo autodestrutivo que, quem sabe, já tenha acontecido em nosso passado, ou a gente amadurece e aí sim teremos condições até de interagir ou até de perceber e ver que não estamos em um isolamento sideral. Então vamos agora lidar com algumas premissas para o controle. Vamos agora trazer para o nosso presente, tá? Primeiro é o controle do conhecimento. Aí, ó, vídeo aula S2, aula 03, ou melhor, Caminho Social 2, Nível Social 2, aula 3. Vai falar sobre o controle do poder. Então vamos revisar as aulas passadas, porque vão mostrar o porquê desse controle do conhecimento. Vamos ver que existe a ciência e a história divulgada e a real, né? Aquilo que chega até você e aquilo que é acobertado, que não vai chegar até você e muitas vezes nunca, tá? Então o controle do conhecimento ele vai favorecer a um pequeno grupo. Como dizem, conhecimento é poder. Então você vai ter tecnologia, você vai ter poder. E aí com esse poder, você vai usar esse poder da maneira como você quiser. Então muitas vezes não é para ajudar o povo, e sim é para manter, para a manutenção dessa elite no seu processo de dominância. Escassez energética, essa é complicada. Por quê? A manutenção da existência de uma escassez energética é o que mantém toda a nossa economia. Ela é baseada na escassez. Ela vai manter também a dependência do povo a um pequeno grupo que detém energia. Então hoje todo mundo aqui é dependente de poucos que produzem energia elétrica, de poucos que fornecem água, né? E aí vai. Então, combustíveis fósseis, enfim. Estamos vendo que existe a possibilidade dessa escassez começar a diminuir. Por exemplo, estamos vendo no Brasil um boom na instalação de energia solar, energia eólica. E são energias muito mais descentralizadas. Isso é um ponto muito positivo. Mas a escassez energética ainda é uma premissa para o controle de um pequeno grupo, tá? Controle da informação, com o próprio controle do conhecimento, que é o controle da informação, é o controle da mídia, é o controle daquilo que chega até quem. Para a base da minha pirâmide social, eu não quero que chegue esse nível de informação, não. Para cima já chega esse, por exemplo. Se você trabalha num balcão de loja, você tem um nível de informação. Seu gerente já tem o que você sabe mais um pouco. O dono da loja já tem um nível de informação acima do gerente, tá? De acordo com as suas estratégias de controle. E na sociedade é a mesma coisa. Então, o núcleo lá de inteligência do governo vai ter um conjunto de informações que nós não temos. E aí vai para a manutenção desse controle. Mas quando falamos de controle social geral, global, sabemos que tem muitas informações que não saem de lá porque não favorece justamente a manutenção do próprio controle. Destruiria essa forma estrutural social, tá?
daria liberdade à estrutura lá de baixo e tiraria essa dependência. Então o topo da pirâmide não seria mais um topo, não seria mais uma coisa primordial e necessária para todos. E não é isso que os caras querem, né? Controle dos regimentos sociais, ou seja, o Estado. Né? Hoje o planeta, ele existem basicamente 3 grandes continentes, né? Separados por muita água. Desses 3 viraram 7 por algumas divisões. Desses 7 viraram 200 e lá vai países por mais divisões imaginárias. Países divididos por estados, cidades, enfim. No final das contas, estamos todos na mesma casa, na mesma bolinha. Mas dividido por diversos estados, onde de estados esses que vão exercer o controle e o domínio daquela população. Então, se você acha que você é livre, eu vivo numa democracia, eu sou livre. Não existe liberdade absoluta. Por exemplo, eu quero então sair no planeta Terra, sou um terráqueo, sou livre, eu quero sair daqui e ir para aquele lugar. Sem visto você não vai. Sem alguém lá daquele regimento social lá de outro local, aquele outro estado, você não vai ter permissão, você não vai entrar. Enfim, hoje você precisa ter um documento, hoje você precisa ter diversas questões burocráticas que se você não tiver, o Estado vai te suprimir, vai te marginalizar. E muitas vezes o Estado não é tão gente boa assim. Muitas vezes, se não todas ou a maioria das nações, o Estado ele sufoca, ele esmaga a sua população em impostos, exigências, etc. Né? Isso aí a gente já sabe muito, já não precisa nem falar. Aqui no Brasil, então, sempre foi um momento bem difícil, esperamos que melhore, né? Discrição. O oculto é mais complexo de se combater. Ou seja, se eu quero dominar, eu não vou dar minha cara a tapa. Eu não vou me apresentar tão fácil. Eu vou fazer por baixo do pano. Certo? Eu vou colocando ali de maneira discreta o meu controle, tá? As minhas amarras. Então, quando a gente lida sobre essa questão hierárquica social, parece que basicamente vai parar no Estado, representado pelos seus poderes, presidentes, enfim. Só que isso aí não estamos falando de governo. Estamos falando de um pequenino governo de uma pequena região do planeta. Mas quando começamos a falar de maneira mundial, vamos ver que todos os governos estão, como vimos nas aulas passadas, respondendo a grandes corporações, que estão respondendo a grandes bancos, que estão respondendo a grandes corporações internacionais, que estão respondendo a uma galerinha desse tamanho, poucas famílias ali que detêm praticamente todo o capital, todo o poder aí econômico do planeta, tá? Então, é essa galerinha ao topo da pirâmide que a gente fez a aula anterior falando sobre o governo oculto. Então, quando você está escondido, é muito mais difícil de se combater. Aí embaixo tem duas imagens dos sumerianos, onde destacam aí embaixo, na figura do meio, né, nessa tábua, a gente vê o nível de conhecimento ao ponto de se colocar uma estrela cercada por planetas. E tudo redondinho. Numa época que nem se imaginava em considerar que a Terra era plana. Apesar que hoje em dia entraram nessa noia. Mas essa noia, lá atrás, ainda dava para entender. Por ser uma civilização muito primitiva. Mas eles, sendo mais antigos ainda, não. Na Idade Média, a galera viajando em Terra plana, esses caras aí, há 5.000 anos antes de Cristo, já desenharam um sistema solar. Já tinham uma teoria da criação do sistema solar. Os maias já falavam em uma fenda negra no centro da nossa galáxia. Claro que não usavam o termo galáxia. Mas no centro de nossas estrelas, blá, 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 tinha uma fenda negra. E aí, esse ano de 2022, pela primeira vez, o ser humano tirou uma foto, vamos dizer assim, registrou uma imagem do supermassivo buraco negro que existe no centro da nossa galáxia. Buraco negro, Rodrigo? Fenda negra? Né? Então aí fica a dica, para você ver o nível de conhecimento que essa galera lá atrás tinha. Só que, culturalmente, isso era passado, como vimos, de maneira simbólica, que para hoje, quando a gente vai
lidar com essas culturas parece algo até esotérico, místico, e muitas vezes não era, né? E aí embaixo também vemos outra imagem, onde mostra esse ser muito grande, né? Controlando o povo, né? Que era bem menorzinho. Esse povo menorzinho eram os humanos, tá? E esse povo grandão, ele dominava o quê? Porque eles tinham conhecimento. E aí quando esse povo grandão caiu fora, quem estava mais próximo, detendo esses conhecimentos, começou a mandar no pedaço. E eu acho que essa brincadeira não acabou até hoje, né? Então, o dividir para conquistar é a grande ferramenta do controle social. E a nossa sociedade é controlada dessa forma. A classe média é colocada contra os pobres. Esquerda contra direita, negros contra brancos, cristãos contra evangélicos. Tudo bem que evangélico é um cristão, né? Mas enfim, deu para entender. Héteros contra gays, conservadores contra liberais, capitalistas contra socialistas e tudo mais que puderem. E no fim, aqueles 1% que controlam a mídia e o sistema tiram tudo que podem de você. Pois é, a grosso modo é mais ou menos isso. Vamos segregar a população, falamos bastante sobre isso nas aulas passadas. Segregar em todas as áreas. Segregar o conhecimento, como eu falei dos divórcios, né? E filosofia e ciência brigaram, se divorciaram. Que merda que deu isso aí. E aí começou a segregar todas as bases de conhecimento, começou a segregar até no esporte. Tudo é segregado, se você parar para analisar. As fronteiras imaginárias, os países, enfim. Então, entramos realmente no processo, uma receita de bolo aí para uma sociedade controlada. E continuamos assim. E dentro de uma sociedade controlada, tem uma expressão muito comum, que é o verdadeiro pão e circo, né? E o que seria esse pão e circo? Vamos lá. Informações privilegiadas, místicas, científicas e sociais. Verdade divulgada diferente da real acobertada. Domínio das massas sob força e escassez. Estratégia de dominação, distração e sobrevivência. Vou reler aqui com vocês, porque o pão e circo está dentro disso aí, ó. Distração e sobrevivência. Quem está dominando tem informações privilegiadas. Informações essas que podem ser da área espiritual, religiosa ou mística, como queira chamar. Então, a galera que domina, olha os gurus. Ó os coaching quânticos, Deus me livre. Ó a galera aí. Os espirituais, ó os avatares. Eles dominam ali, ó, uma corrente, um dogma, uma religião, uma doutrina, porque eles têm um conhecimento ou um poder ali com eles. Privilegiado, né? Filho de Deus. Eu fico pensando, pô, caramba, eu sou o quê? Você também, mas ele é o filho de Deus, você é só o filho de Deus. Ele é o filho, sabe? Então é uma coisa, uma diferenciação exorbitante, na minha opinião. Tem informações privilegiadas místicas, científicas, né, já falamos bastante, e sociais, científicas, tecnologias que vão lidar com escassez de energia, com poder bélico, etc, 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 alimentação saudável, etc. E sociais, aquelas informações sobre cultura, sobre o nosso passado, nossa história, e isso tudo sendo filtrado e indo para a base da população, aquilo que não vai atrapalhar esse topo da pirâmide. Vimos isso no Conselho de Nicéia, né? Olha como o imperador, olha como o Estado conseguiu alterar bases religiosas da época. E fizeram reuniões para colocar justamente do jeitinho que eles precisavam para a manutenção do poder. Enfim. Então a verdade divulgada ela é diferente da real, que é acobertada. Isso a gente já sabe e diariamente vemos que isso acontece, né? Domínio das massas sob força e escassez. É o que falamos agora há pouco. A massa é dominada pela escassez energética, e pela força bruta, força bélica. Ou você não faz isso, ou você paga os impostos, ou você faz tal coisa que o Estado quer, ou você vai preso, ou uns caras vão entrar, te dar porrada, te arrastar e um abraço. Queira ou não, alguém manda em você. Se você reparar que o seu carro não é seu, não paga o IPVA para você ver o que vão fazer com o seu carro. A sua casa não é sua. Você trabalhou, suou, transpirou muito, eu sei, honestamente. Comprou seu carro e comprou sua casa. Deixe de pagar IPTU, deixe de pagar IPVA, deixe de pagar os impostos para você ver se você não vai perder sua casa e seu carro. Então, no final das contas, tudo que você tem de material é alugado para o Estado.
Seja ele quem estiver no controle do Estado. A própria estrutura estatal hoje é assim. E é assim praticamente no planeta todo, tá? Então, nossa liberdade ela é muito, muito, muito restrita, tá? E dentro dessa estratégia de dominação, para os criadores do pão e circo, vem a distração e sobrevivência. O que é isso? Vamos fazer com que a massa sobreviva, afinal de contas é ela que sustenta a elite, que sustenta o topo da pirâmide, mas também não vamos deixar ela muito forte coisa não, senão ela vai ver que não é justo para ela e elas vão reagir, lutar e destruir o nosso esquema. Então vamos distrair eles. Deixa vivo o que a gente precisa e distrai. Deixa vivo, dá um pãozinho para se alimentar e distrai com o circo. Vai lá para o Coliseu e bota um leão para matar a galera lá, como era em Roma, né? E, enfim, pão e circo para a galera. Mas vamos dar uma atualizada nessa roupagem, que hoje não tem Coliseu, nem leão, nem bigas matando pessoas, né? Mas hoje nós temos outros elementos desse mesmo pão e circo. Continua do mesmo jeito o domínio total do Estado sobre a população. Então, tendo as necessidades básicas atendidas e o suporte de um governo, entre aspas, protetor, o povo tende a se acomodar na subjugação cultural, espiritual e intelectual. Um parênteses. Quando eu falo Estado, eu não estou citando o governo brasileiro, por exemplo, atual ou passado. Não, eu não estou citando partidos nem pessoas. Eu estou citando a estrutura dela. Por mais que seja um presidente maravilhoso, ele não vai, pelo menos ninguém ainda conseguiu mudar essa estrutura. Uns podem melhorar, que mesmo nessa estrutura a base pode ter uma boa qualidade de vida, para mim já seria o ideal hoje em dia, ou pode ter aquele governante que vai roubar, vai corromper, vai massacrar e vai matar muitos da base, cagando e andando para isso, tá? E o povo, ele se submete, ele se torna submisso, tanto culturalmente, ou seja, o que a mídia vende, ele compra, então adota porcaria como cultura, ele se subjuga espiritualmente e intelectualmente, ou seja, aqueles líderes religiosos, dogmáticos, doutrinários, ele tem aquela acomodação mental, porque o povo, ele é treinado desde que nasce a ser obediente, a ser pacífico. Eu não estou querendo que você se torne violento, não, mas obediente, pacifista ao extremo, vamos dizer assim, né, que abaixa a cabeça e tudo que chega para você, oficialmente, ou seja, através das grandes mídias, do que é populista, generalizado, que você aceite como verdade. E aí você vai ser formado intelectualmente, espiritualmente, culturalmente, como a grande bosta que é a nossa sociedade, infelizmente. Essa galera que está dormindo mesmo. Então a gente procure conversar intelectualmente sobre as coisas da vida. Infelizmente, eu falo isso com muito pesar. É muito complicado. Você chega no meio de trabalho, vai querer conversar sobre as coisas da vida, as coisas mais complexas, um pouco, vão falar o quê? Vão falar de Big Brother. Mas a fulana no quarto do líder falou isso, aquilo, outro. Mas vou falar do valor da breja. Vou ter que estar cervejinha ali no bar. Ou vou falar o quê? Da menina, da vida dos outros. E o time que ganhou, que o time que perdeu. E acabou. Um abraço. Agora, você quer conversar algo mais? Vai procurar os lunáticos. Tem um tal de Cícero nessa lista, umas porcaria aí, um tal de Rodrigo, uma galera aí, que gosta de conversar sobre tudo. Vai lá, vai com esse bando aí de nerd. Vai, se manda. Aí tome rótulo. Porque o pão em circo hoje é distração. Olha aí essas imagens. Brasil. Que é boas distrações, é bom elemento de pão em circo. Vou ler com vocês. Hoje o pão em circo continua sendo o pão a acessibilidade ao alimento, um alimento mais barato e fácil, verdadeiro fast food aí, entupindo a gente de porcaria, né? Mas acessível ao alimento. E o circo a todos os entretenimentos da massa, sejam esportes ou demais frutos do comércio. Cara, quando você pega cerveja, representando aí como bebida, que é uma droga, é o álcool, né? Associado ao esporte mais popular no Brasil, por exemplo, que é o futebol. Então você tem aí o futebol, a cerveja e o sexo, que é um elemento básico também, né? Da vida humana.
E normalmente esses três elementos eles estão juntos, já reparou? Olha as propagandas de cerveja, mulher bonita, sexo e quando não segurando uma bola de futebol ou de time de futebol. Então você vê aí, ó, futebol, cerveja e sexo é a santíssima trindade da nossa sociedade hoje. Então é um negócio complicado. E quando você sai dessa trindade aí, para muitos não sobra quase nada. Eu já comentei em vários vídeos, né, de um ex-chefe meu, até um gringo, um espanhol que conversando comigo, quando ele viu que eu não gostava de beber, nem de vinho, nem de futebol, nem de café, ele perguntou se eu era extraterrestre, porque eu não sabia o que eu gostava. O que uma pessoa pode gostar além dessas coisas, né? Então o negócio é bem complicado. Então, infelizmente, o controle continua. Essa aula não é nada além do óbvio, daquilo que você já sabe, né? E isso vem, ó, lá dos primórdios. Lá de antes da Suméria, certamente, tá? E agora eu quero dizer o seguinte. Conhecimento, ele é liberdade. Vamos ler aqui juntos. Descoberta de um novo passado ressignifica os atuais valores pessoais e sociais. Gente, isso é muito importante. No momento que você faz essa releitura, como for o nível 1 do nosso passado, você começa a se olhar de maneira diferente. Caramba, eu não só sou um humano qualquer. Eu não sou só um filho ou uma filha, um pai ou uma mãe, né? Não. Eu sou uma consciência na superfície de um planeta, em um processo de evolução. Na verdade, isso aqui é o meu corpo, eu sou uma consciência. O que é consciência? Aí vamos lá para o nível consciência, o caminho universo. Lembrando, nenhum nível aqui é completo, nenhuma aula é completa, porque todas as aulas e todos os níveis daqui desse curso estão completamente conectados, tá? Então, eu sou uma consciência manifestada nessa densidade de realidade através desse ego aqui, desse corpo chamado Rodrigo, construindo novas perspectivas, desenvolvendo a minha consciência para continuar na minha jornada cósmica. Só. Aí quando você faz essa ressignificação de você, cara, sua vida começa a mudar. Sua relação com as pessoas começa a mudar e melhorar. Porque você começa a ver a natureza de uma maneira mais clara. Tá? Desmistifica as autoridades místicas e sociais. Ou seja, o conhecimento ele vai fazer você criticar, primeiro questionar, que é uma coisa que é suprimida nas religiões, no Estado, etc. Ou seja, quem comanda quer que você, heresia, fique calado, tenha medo, não questione, senão você vai para o inferno, senão a polícia te prende, blá, 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 blá. Então, quando você começa a ter o conhecimento, você começa a questionar. Peraí, que liberdade é que você tem para fazer isso comigo? E quem disse que você sabe? E quem é que falou que você falar com Deus? Você é maluca? Você é lunático? E aí as autoridades místicas e sociais começam, a maioria delas, a ir por água abaixo. Então o conhecimento ele identifica o controle social e as problemáticas decorrentes. Ou seja, que é todo esse processo que estamos fazendo aqui, por exemplo, nesse nível 2. Que é trazer conhecimentos, trazer informações para elevar o seu nível de questionamento e identificar. Caramba, Rodrigo falando essas paradas, bicho. Eu dei uma estudada e realmente, cara, nossa sociedade é controlada em um nível que eu não imaginava. Isso não está certo. Pronto, missão concluída se você pensou isso. Então o conhecimento ele aponta os mecanismos de combate ao domínio social. Opa, aí é que começamos a chegar na parte boa. O conhecimento ele vai te mostrar qual o mecanismo, como a gente deve lidar com esse sistema para começar a mudar ele. Aí vem o destaque para tecnologias de combate à escassez energética, ou seja, as tecnologias renováveis. Aí sim, cara, quando você começar a ver, né, que o controle social, um dos pilares daquela Santíssima Trindade, um dos pilares do pão em circo e um dos pilares é a escassez essa que vai gerar o medo, etc. Quando você começa a querer lutar contra o sistema, você vai partir para outro nível de tecnologia, que certamente são tecnologias que muitas delas devem estar engavetadas, mas você vai começar a estudar e soltar isso para a sociedade. Ou seja, para que essa escassez seja combatida. E aí um dos pilares aí do domínio vai ser quebrado, tá? Conhecimento ele transforma os cidadãos em terráqueos. É por isso que todo vídeo do meu canal
eu saldo os meus queridos e amados terráqueos. Por quê? Porque eu vejo consciências no mesmo lugar, no mesmo planeta. Então estamos unidos, galera. A gente não está separado, não. E justamente esse sentimento de união, de antissegregação, é o que os caras do controle não querem que a gente tenha. A gente viu que a gente precisa estar segregado para conquistar. Conhecimento, ele amadurece o ser humano e isso acarreta inúmeras consequências positivas à sociedade. Novas tecnologias, maior cooperação entre os mesmos, respeito, felicidade, amor das galáxias. Gente, conhecimento, ele... E assim, você pode até estar se questionando, pô, mas tem gente que tem um conhecimento absurdo e é mal. É. Mas estamos falando de a nível planetário. Os ignorantes, os maus, eles vão continuar existindo. Em escala menor, às vezes de maneira menor, e com o tempo isso vai mudando, tá? Porque estamos falando de um processo evolutivo, a gente vai ver também do planeta. Mas como a sociedade ela pode não, como ela vai mudar muito com o conhecimento, tá? E para uma maneira sempre muito positiva. A não ser que um fila da mãe aperte o botão vermelho e exploda tudo. Aí o bicho pega. Espero que não. É a data limite, né? Seguindo aí, ó. Ainda em conhecimento e liberdade. A revolução já está ocorrendo. É o seguinte. Agora daqui para frente vamos mostrar o outro lado. Eu, diferentemente de alguns pesquisadores, só mostram: nós estamos dominados, tudo é controlado e o bicho vai pegar e vai morrer. Se lascou. E acaba aí a pesquisa. Divulgando o quê? O medo, justamente aumentando a subjugação da sociedade para quem domina. Aqui agora vamos começar a falar. Essa dominação tem saída? Tem. Vou falar que nem alienígena do passado. Um grande retumbante, sim, né? Sim, tem saída, galera. E essa revolução, essa quebra dessa estrutura de poder, ela, na minha visão, na minha interpretação dos fatos, ela já começou a ruir. Vai demorar? Possivelmente. Mas já começou. Isso é o que importa. Então a revolução ela já está ocorrendo. E como qualquer quebra de dominação, momentos difíceis devem ocorrer. Mas como consequência, momentos prósperos virão. O que eu quero dizer com isso? No momento que estamos no processo de reconstrução, de uma reforma que seja, sabe, tem aquele momento que para você mudar rola aquela bagunça, aquele desconforto, ou aquele quebra-quebra, que você tem que botar a plaquinha, desculpa o transtorno, estamos trabalhando para um melhor conforto para você. Então, esse momento pode ser que doa. E aí vamos ver que a destruição ela faz parte da reconstrução. E pode acontecer diversas coisas. E vamos citar algumas, como já citamos em outros vídeos, né? Mas vamos lá. Ó. Tem uma coisa que é mais complexa, que eu queria citar agora, que é o seguinte. Até agora, estamos falando de nós aqui, consciências humanas na superfície da Terra, trocando ideia. Só que, de acordo com o que eu aprendi lá no caminho social, ou consciência, e também no caminho universo, nós vimos diversas aulas onde eu me interpreto como uma consciência multidimensional. Caramba, então se as múltiplas densidades de realidade estão coexistindo, eu aprendi ali que eu vi, né? Interpretei que a nossa realidade aqui, que é esse conjunto de fatores que a gente consegue perceber, ele não está isolado. Ou seja, existe uma proximidade com outra densidade de realidade e existe, na verdade, uma coexistência, uma comunicação direta com outras realidades, outras dimensões, vamos chamar assim. Então, esse processo todo que ocorre aqui não está isolado. Ele está ocorrendo também juntamente com outras dimensões. Ou seja, essa parte de controle começa a ficar mais complexa ainda. Porque quando você acha que o topo da pirâmide para aqui para um cara muito rico que está ali numa mansão, olha o dedinho, pode ser que o buraco seja muito mais embaixo. Vimos que a nossa psique é completamente sugestionada. Vimos que a troca de informações entre dimensões ocorre. Vimos que a troca de energia entre dimensões ocorre. Ou seja, a troca de interesses também. E aí, vamos seguir. Ó. Este processo é multidimensional, multiplanetário, e além de ser planetário, ou seja,
Esse processo da transição planetária, esse processo de maior aceleração de um processo evolutivo, não é para o humano. Os animais que se explodam, o planeta que se exploda. A transição planetária é porque Papai do Céu fez para os seres humanos. Negativo. Isso é um processo planetário, cosmológico. A gente está aqui dentro. Tá? E vamos acompanhar esse processo. Tá? Nós, os animais, os protozoários, as samambaias, os passarinhos, qualquer coisa, as amebas, tudo vai passar por um processo de transição planetária. O nome está dizendo planeta. E o planeta, como uma grande consciência, como um grande ser vivo, ele está passando por um processo de transição, assim como tudo na vida passa. Nós nascemos, nós morremos, o nosso corpo passa por uma transição, a matéria passa por transição, tudo passa por ciclos. Tá? E nesse processo de transição, ele não é só do planeta. Ele é de todo o planeta, tudo que está no planeta e é tudo que está correlacionado com as dimensões interconectadas. Ou seja, tudo está em transição. Tá? E o tempo todo. E referencialmente, para certas populações, civilizações ou seres, vão ter momentos de uma aceleração. Tá? Então pode ser que uma revolução das pedras esteja caminhando bem lento. A nossa vai ter uma acelerada agora, depois dá uma acalmada. Aí vai dar uma acelerada das plantas. Os dinossauros já deu acelerada. Agora o dinossauro já virou as nossas galinhas, entendeu? E aí vai. Então a coisa é muito complexa. Então, como você começa a falar de controle, de transição planetária, etc., você tem que começar a lidar com outras dimensões também, com civilizações de outros locais. Caramba, será então que tem seres de outros locais que estão, de algum certo modo, ainda sendo responsáveis, foram responsáveis, ou corresponsáveis, ou até diretamente presentes nesse controle social? Será que tem? Será que tem seres de outras dimensões envolvidas com isso? Será que tem uma briga por esse controle? Seres brigando por um controle benevolente e seres brigando por um controle que dane-se os seres humanos? Né? Malevolente, e aí rola até uma briga entre seres, entidades, como queira chamar? Será que isso tudo não está ocorrendo ao mesmo tempo? E no meio dessa zona, o topo da nossa pirâmide aqui social, planetária, dessa dimensão, é só a base de uma treta que é muito mais complexa e vai mais além? Então tudo isso é possível, tá? O ser humano é só um ponto desta transição. Fazemos parte dela e não ela existe por nós. Foi o que eu acabei de colocar aqui. Então, destruição, ela faz parte da reconstrução. A segurança só existirá na mente de cada um. E, na hora certa, estaremos no local certo. E uma ressalva que eu deixo aí. Nunca, absolutamente, por mais difícil que a situação possa parecer, nunca estaremos sozinhos. Tá? Então, falando agora de geofísica, de planeta, parte física, nós vimos, através dos testemunhos de gelo, que mede a concentração de gás carbônico nas camadas de gelo que são tiradas da Antártida, por exemplo, cientistas analisaram, para sua surpresa, que as grandes mudanças climáticas do planeta não são aleatórias. O que seria aleatório? Um meteoro caiu, um supervulcão explodiu, aleatoriamente rolou uma treta. Não, é cíclico, é regular, ou seja, o planeta Terra passa por uma transformação que o planeta vai esfriando, de repente esquenta muito e desaba a temperatura logo em seguida. Aí depois vai esquentando de novo, demora, 400 e lá vai 1000 anos esquentando, de repente a temperatura despenca. E aí depois começa todo o processo. E quando essa temperatura despenca, acontece com isso aí, ó. Planetinha aí, ó, congela, chamada era glacial. Aí você me pergunta, nossa, Rodrigo, o que será que causou esse aquecimento global e logo depois um escurecimento global seguido de um esfriamento global? Será que foram os canudos jogados no mar? Será que foi o plástico? Será que foi a poluição dos carros dos antepassados? Obviamente que não. Isso é um processo natural e certamente faz parte
de uma grande interferência do nosso sistema solar. O que seria isso? Aí é que entra o problema. Não sabemos. Pode ser que um astro ainda não detectado, ele passe a cada milhares de anos pelo nosso sistema solar e gere uma conturbação, como o dito Nibiru, né, falado pelos sumerianos, ou Marduk, falado pelos maias, salvo engano, enfim. Um astro intruso é uma possibilidade. Ou um ciclo solar muito longo. Tá, mas o que afetaria o Sol, né? Ah, será que é um nivelamento com um eixo galáctico, e aí quem receberia mais energia faria o Sol ficar mais ativo e de repente ele fica inativo quando sai dessa zona? É uma possibilidade, né? Enfim, mas a gente sabe que a Terra passa por uma transformação. E aí o que é que acontece nesse controle social, como a gente vê naquele filme em 2012, entre outros filmes, né? Essa galerinha quer sobreviver, ela quer dominar e quer estar por cima e quer passar por essas grandes mudanças. Mas diferentemente do que o filme em 2012 mostrou, não são os ricos que vão sobreviver. Um filme recente foi aquele Moonfall, né? Que a lua tá caindo na Terra. O filme mostra que os ricos que pagaram para sobreviver não foi bem essa saída, não. Então, só existe um lugar seguro, a mente segura. Você estará em ressonância para estar no lugar certo, no momento certo. Você vai captar as informações. E às vezes o melhor é você ir embora e seguir sua jornada em outros lugares, outros planetas, enfim, vai saber, né? Então, falando agora dessa grande revolução que estamos passando, eu queria falar sobre um ponto que eu considero muito importante, que é a descentralização da revolução. Estamos acostumados a revoluções sociais em torno de uma entidade, uma autoridade espiritual, ou uma autoridade social, ou uma autoridade religiosa, enfim. E aí começam a ter o grande problema, que são os chamados seguidores. Vão ter os seguidores de fulano, os seguidores de cicrano, de cicrana. E aí começa o problema, que é o fã-clube. Fã-clube que é uma merda para qualquer coisa, tá? Então, na minha visão, queria compartilhar com vocês para ver se faz algum sentido, é que essa revolução social ela já começou. É lenta inicialmente, sim, mas é uma revolução universalista. O que é isso? Ela está ocorrendo em todo o planeta, com diferentes formas, formatos, nomes, pessoas, culturas, enfim, em diferentes manifestações que vão trazer essa necessidade de uma visão mais holística, uma visão mais universal das coisas, uma visão que agregue mais o conhecimento, uma visão que gere mais uma união de todas as bases do conhecimento que vão formando novas perspectivas de realidade. Então a Revolução Universalista ela começou. E o que é que ela busca? Ela busca o elo, a universalização dos conhecimentos. E essa revolução ela é descentralizada, ou seja, ela evita ídolos, evita messias, gurus, ou seja, ela preserva a sua liberdade filosófica. Um parênteses agora nesse momento. Quando eu digo que ela evita messias, evita gurus, etc., não significa que não existam pessoas que a gente deve admirar por sua grande colaboração com a humanidade. Pessoas essas que a gente pode chamar de um Jesus, de um Buda, de qualquer nome de avatares de pessoas ou de figuras que a gente considere maravilhosas. Não quer dizer que elas não existam, mas você vai passar a mudar a forma de conviver com elas. Então, ao invés de você estar ali, oh meu Deus, deixa eu pegar no seu manto, você é muito especial. Você vai dizer, e aí, cara, pô, eu te admiro muito, deixa eu te dar um abraço, valeu, cara, valeu por tudo, tamo junto. Precisar também me ajuda, eu tô aqui, se eu puder fazer qualquer coisa. E tem mais naturalidade na convivência. Né? Então, isso você vai reconhecer civilizações muito avançadas, seres muito avançados, espíritos avançados, consciências avançadas, pessoas maravilhosas, mas você não vai ser um... Entendeu a diferença? Por quê? Que os verdadeiros mestres, eles querem que você seja livre, que você faça por você mesmo, que você se liberte dos dogmas. Ele não quer seguidor. Qualquer consciência ou espírito que vier falando, não, façam por mim, venha, sejam meus seguidores,
Se liga que é treta. Tem armação aí, fica ligado, né? Então vamos lá, essa revolução descentralizada, ela estimula o estudo, o pensar, o combate à idiotização cultural, ou seja, a moda. Moda é isso aí, é idiotização. Vai nos conceitos para você se assustar com o significado de moda. E outra coisa, o que está na moda é a imbecilidade. Agora, em pleno ano 2022, para quem está fazendo esse curso, né, e está vendo, a gente começou, deve ter uns 4 anos, e a gente não terminou ainda esse curso. E aí agora surgiram novas redes sociais, é TikTok, é não sei o que, Kawaii, não sei o que, é dancinha. E o povo tá numa futilidade, enfim, isso aí a gente já falou em outras aulas, não quero me alongar muito nessa, mas é idiota. Então tá na moda ser imbecil, ser idiota. E essa revolução vem fazer você pensar. Se você pensa, você passa a não ser mais idiota. E essa revolução descentralizada, ela fortalece o indivíduo como ser cósmico, revisando os seus valores e estimulando seu cooperativismo. Olha isso aí que eu queria destacar. Estimulando o cooperativismo. Gente, quando você começa a passar a se ver como um cidadão cósmico, todas aquelas fronteiras imaginárias terráqueas caem e você começa a se enxergar como um terráqueo, que fazendo parte de um conjunto de civilizações, ou seja, o cooperativismo aumenta, porque você se vê sempre conectado ao tudo e a todos. O que acontece ao meio, né, reverbera em você, e o que você faz com você mesmo reverbera em todo o meio. No momento que você tem a consciência disso, você não tem por que não ser cooperativo, né? A não ser que você seja louco, né? Mas eu acho que um louco não chegou a essa visão ainda. Né? Enfim, ou só os loucos enxergam assim. Aí depende da sua perspectiva. Outra coisa, essa revolução, ela promove a união de povos. Porque ela é descentralizada, não vai ser que nem aquele... Tem uma sátira aí que a pessoa morre, chega lá em cima, aí tá Deus lá, e a pessoa... Eu morri, você acreditava em qual Deus? Eu era de tal religião, então vai pro inferno, porque o único Deus sou eu. Só quem acreditava em mim, aquela tribo lá daquela ilha lá da Nova Guiné, e todo mundo se ferrou, não descobriram qual era a religião correta. Ou seja, é uma sátira para mostrar que é o seguinte, que não vai ter um guru, não vai ter um representante da humanidade. E se aparecer, cuidado, tem treta aí. Vão aparecer trocentos seres, consciências que vão ajudar nesse processo, e você pode ser uma delas. Na sua família, você pode ser uma verdadeira revolução na sua família, na sua sala de aula, no seu trabalho, no seu prédio, na sua rua. Você pode ser um destaque nisso aí. Sendo gente boa, sendo amigo, companheiro, ou companheira, né? Enfim. Então você pode fazer a diferença da sua maneira. E isso em todas as culturas, em todas as línguas. Ou seja, a descentralização da revolução vai unir os povos. Tá? E gera lucidez no combate aos que divergem da liberdade. Ou seja, a gente vai reconhecer logo a treta. Tá todo mundo aqui de boa, se abraçando, crescendo, aprendendo com o outro. Aí vem um aqui, não, eu sou o caminho à verdade. Fala, opa, falar nessa frase, interpretar errado. E nem assim, não, papai. Bicho aqui agora pegou, viu? A gente tá ligado em você. Aí vai. Essa revolução descentralizada, ela também promove a união cultural, seguindo a premissa racionalizada do respeito à heterogeneidade nas relações humanas. O que é que eu quis dizer nessa frase? Como ela é descentralizada, nós vamos aprender que, por mais que sejam por pessoas diferentes, culturas diferentes, línguas diferentes, vamos estar convergindo para uma universalização do conhecimento, ou seja, vamos estar lidando com o universo. Então, da mesma maneira que nós temos uma linguagem diferente dos sumerianos, estamos lidando com o mesmo conhecimento. Então, isso é o que importa. E isso faz o quê? Pô, o cara tá ali falando de um jeito diferente. E eu tô falando português? Mas ele desenhou lá a geometria da vida, eu tô ligado, ele dá risada, eu tô bem. A gente se abraça, entendi o que ele falou. Usou a matemática, entendi o que ele falou. E a gente se abraça, vai trocando ideia, um vai aprendendo com a cultura do outro. Ou seja, vamos respeitar que as diferenças convergem para a realidade. E aí, destacadíssimo, quem vai ser o nosso novo salvador? Jesus, Buda, Alá, Shiva, escolhe um. Errou! É todos juntos. Todos os avatares, todos os extraterrestres, todos os espíritos, todas as entidades, tudo das galáxias, de boa das galáxias, estarão juntos. Isso se chama
cooperativismo. Esse vai ser o nosso salvador. Somos nós mesmos, com os nossos amigos, união. Isso é que vai salvar a gente, tá? Então aí tem uma representação aí de gurus, ou seja, admire pessoas. Admire pessoas, não precisa seguir elas, tá? Admire, siga a sua intuição, a sua própria liberdade. E o universalismo está vindo aí para mim como uma ferramenta de transformação avassaladora e muito positiva para a sociedade. E qual será o nosso futuro agora integrador? Vimos que no próximo nível a gente vai falar sobre o futuro. Mas vamos dar uma vislumbrada, vamos olhar um pouco para frente. Ressignificamos o nosso passado, vimos que a coisa não foi bem como passaram para a gente. Aprendemos muito com esse novo passado. Isso gerou ferramentas de a gente mudar o nosso presente. Observamos umas nuances no presente que a gente não observava e estamos mudando o nosso presente. E como estamos nesse processo de uma revolução descentralizada, né, dentro desse universalismo brotando, cara, a gente está fazendo isso para construir um futuro melhor. Só para mudar a galáxia, somente. Então vamos lá. Alguns processos, alguns tópicos desse futuro integrador que eu vislumbro pela frente e vamos levantar essas hipóteses no próximo nível, tá? Primeiro, já de lata, na lata, destacado aí. Eu considero que a maior, se não for a maior, uma das maiores revoluções que essa humanidade presenciará, na minha opinião, vai ser a integração cósmica. O que é isso? A raça humana para todos, porque, infelizmente, poucos humanos na Terra eles já têm essa realidade. Mas ficará claro para todos que o ser humano ele não está isolado no universo, na galáxia. Que o ser humano é só uma civilização de muitas que tem fora. Só essa realidade clara para todos, isso aí já vai mudar tudo. O planeta todo vai mudar em todos os quesitos, muita coisa, tá? Então só isso aí vai ser um abalo, meu amigo, que não sei se eu estarei vivo para ver, espero que sim, mas acho que vai ser um momento sensacional. Compreensão da multidimensionalidade. Ou seja, aquilo que ainda se é percebido, se é trabalhado em ambientes religiosos, em doutrinas. A espiritualidade vai ser vista como algo natural, como algo que faz parte da própria biologia humana, da ciência, e vamos começar a lidar com essa questão que está na moda agora de multiverso, né? Da multidimensionalidade. Liberdade filosófica. Com essa revolução descentralizada, vamos começar a buscar em nós mesmos e no cooperativismo aquilo que a gente entende, né, por percepção do universo, ou seja, a nossa própria filosofia. Os seus questionamentos serão seus. Você não vai ficar sentado mais esperando. Diga aí, qual é a verdade mesmo? Quem é que vai me dizer a verdade agora? Que eu não estou querendo pensar? Então isso vai te tornar livre. E liberdade tem um custo. Você vai ter que pensar, você vai gastar energia, mas vai ser algo muito positivo. Tecnologias limpas e renováveis. Olha essas imagens aí. Ó. Nós hoje, o ser humano, já tem conhecimento para uma sociedade perfeita. Perfeita, todo mundo tendo alimento, energia, já temos tecnologia para isso. A gente só não tem equilíbrio emocional para isso, falando de sociedade, né? Mas é isso que a gente está passando por um processo de aprendizagem para que essas tecnologias venham cair nas mãos da massa de pessoas que podem ajudar a própria sociedade, e isso vai ruir o nosso sistema social, e aí vai surgir um novo sistema social novo, que vamos deixar isso para o próximo nível. Abundância alimentar energética, é o que eu acabei de falar, já temos condições para isso. Independência social, ou seja, não precisaremos mais de um Estado para a nossa sobrevivência básica. Hoje todo mundo pode ter água limpa em um terreno na sua casa, uma água limpa, energia abundante, não pagar nada para ninguém e uma areazinha para plantar suas coisas. Então ele já pode sobreviver sem ninguém. Já tem tecnologia de boas para isso, tá? Imagina isso amplamente, né, colocado. Menos trabalho e mais vida, ou seja, as pessoas vão continuar trabalhando com muita alegria em trabalhar, em servir ao próximo, em servir à própria comunidade, com tecnologia, com trabalho braçal, como queira fazer, mas
tendo um limite para isso, ou seja, você vai ter mais tempo, já que você não vai precisar, a humanidade não vai precisar ficar fazendo certas coisas, vamos já ter tecnologia para estar no lugar dos humanos para algumas coisas, e o humano não mais desesperado, trabalhando 20 horas por dia, para ter um pouco de água, um pouco de comida, ele vai mais ter tempo para viver, para estudar, para crescer, enfim. Um ambiente salutar, ou seja, nós somos um meio ambiente, ou seja, um ambiente limpo, a natureza, nós cada vez mais integrados à natureza, em equilíbrio com a mesma, aproveitando as coisas que ela fornece, mas devolvendo a ela os recursos que ela também precisa para nos fornecer, e aí fica esse ciclo. Aqui, ó, a natureza, olha na hora da natureza quem chega aqui, ó. Diga, Branquinha. Vai lá, Branquinha. Atrapalhando a aula, Branquinha. E tome pelo. Capacitação para a defesa social. Essa é discreta, mas é o seguinte. Quando estamos falando de raça humana, estamos falando da superfície do planeta Terra. Quando a gente fala do cosmos, nós estamos falando de civilizações, como eu falei, que podem ser benevolentes ou não. E podemos criar capacidades tecnológicas para nos defender de qualquer treta sideral, né? Como o verdadeiro Star Wars das galáxias. Mas isso é um tema que eu não vou me prender muito nele, não. Mas enfim, tecnologia cooperativa para sermos uma sociedade feliz, equilibrada com a nossa natureza e que a gente possa se defender de treta. Por exemplo, uma treta, um meteoro tá vindo e vai destruir a gente. Não, vamos lá. Pss. E de boa, cara, temos tecnologia para a gente sobreviver a isso. Super vulcão, a gente acalma ele, entendeu? Diversas ameaças a gente poder se defender. Expansão da capacidade de percepção da realidade. O que a gente chama hoje de percepção ultradimensional, média unidade, sensitivo, sensibilidade, enfim, como quer chamar. Isso vai ser uma coisa natural, isso vai ser uma coisa estudada, isso vai ser uma coisa treinada, educada. E aí, quem sabe, até a relação com nossos parentes que já foram, tal, vai ser bem diferente. Talvez a gente sinta aquela saudade quando um parente se for, mas a gente vai treinar para trocar ideia. E aí, como é que tá aí? Porra, massa, show de bola, né? Aí vai ter um telefone público aí a mais e talvez diminua até esses choques que a gente sofre com essa percepção diferenciada, tá? Quem sabe até tecnologia, né? De uma transcomunicação. O pessoal morreu, você vai lá, sintoniza. Beleza, meu familiar, como é que tá aí? Pô, você tá onde? Como é que é? Massa, legal, pá. Imagina, ia ser uma onda, né? Ia ser legal. E para finalizar, um novo horizonte de eventos. Após essa revolução, que tem tudo para construir uma sociedade melhor, fortalecer o ser humano, amadurecer o ser humano, ao ponto de receber, inclusive, ajuda cósmica de outros seres, né, que coexistem com a gente aí na galáxia. A partir daí, meu amigo, aí é o próximo curso da Academia Universalista, Deus sabe em que dimensão, sacou? Aí já é um novo universo. Aí a gente já adentra um novo horizonte de eventos. E aí o que tem lá dentro, o que tem depois do infinito, o que tem dentro do buraco negro, só indo lá para saber. Tá? Então estamos aí nos preparando para mudar, para amadurecer. E o que tem por vir de conhecimento, de conhecimento de coisas que podem mostrar para a gente, que a gente pode alcançar, que são inimagináveis hoje. Mas amanhã, quem diria que há 100 anos atrás estaríamos fotografando o buraco negro do centro da nossa galáxia? Olha que sensacional. Imagina daqui a 1000 anos depois. A gente nem consegue imaginar, né? Então, hoje, essa aula, nós estamos terminando o nosso nível 2 do caminho social. Terminando aí o nosso presente, mostrando como realmente a nossa sociedade ela é controlada, como o nosso passado ele é diferente, né? Bem possível de ser bem diferente daquilo que oficialmente foi passado para a gente nos livros de história, nas escolinhas, etc. Mas o objetivo desses dois níveis foi mudar seu nível de questionamento e percepção e formar a sua mente, elevar sua mente para um novo nível de questionamento para que no próximo nível a gente possamos juntos construir um futuro melhor. Então vamos imaginar um futuro melhor, vamos imaginar que sim, que ele é possível, que não é utópico, que ele é possível e que vamos conseguir chegar ao nível deles. A esse nível, né? Esse nível desse futuro. E esse futuro está ali, ó, é amanhã, já está batendo na nossa porta.
Beleza? Então, gente, eu fico muito feliz de estar terminando mais um nível aqui na Academia Universalista. Nossa, como tem sido difícil, né, realmente fazer esse curso. São muitas aulas, mas ele faz parte de um projeto pedagógico e que considero que ele tem um potencial muito grande em ajudar a elevar o nível de questionamento das pessoas e que façam, como essa aula indicou, mude os seus valores. Você tem tudo para ser uma pessoa melhor amanhã a partir dos questionamentos que você recebeu hoje, tá? Então desenvolva a sua pesquisa, desenvolva seus estudos, porque a viagem do conhecimento continua. E é isso que eu queria agradecer a vocês. Parabéns, mais um nível concluído, com a nossa viagem do conhecimento continuando. Espero vocês no nível social 3. Vamos, esse vai ser bronca. Esse vai ser difícil até para fazer, tá? Espero que vocês estejam viajando aí pelo caminho consciência, pelo caminho universo consciência. Na verdade, todas as aulas, todos os níveis, todos os caminhos, eu gosto bastante, tá? O caminho consciência, a filosofia, a viagem interna, aquela coisa emoção e razão, tal, aquilo é fenomenal. O nosso cérebro, cara, é um universo verdadeiro, né? Interior. Então, aproveitem esse caminho. Eu sou fãzaço do caminho universo. Eu adoro isso aí. Eu sempre, desde criança, sou fascinado pelo espaço sideral, que é esse universo macro aí, né, que coexistimos. E esse caminho social, que é esse meio do caminho aí para entender, né, é o meio dessa grande escala da vida, tá? Então, gente, mais uma vez, muito obrigado pela paciência de vocês. Se vocês estão aqui no YouTube, entre no site cienciauniversalista.com.br, deixe seu comentário lá, faça parte aí desse processo lá no curso, vejam lá um mapa, como é que é, dá uma força, tudo gratuito, que isso aqui é feito de coração, tá bom? Gente, grande beijo, grande abraço, fico muito feliz mesmo, fico aqui muito grato pela presença de vocês, tá? E como eu digo normalmente no final dos meus vídeos, das minhas aulas, o que eu desejo aqui de coração é que vocês fiquem em paz, fiquem com Deus, fiquem com quem vocês quiserem, mas fiquem em paz, tá? É isso que a gente busca, ser de boa da galáxia e fazer o melhor possível para a gente estar no cooperativismo aqui de boa da galáxia. Gente, mais uma aula, hein? Mais um nível, parabéns, obrigado aí por tudo. Vamos em frente, a viagem do conhecimento não acaba aqui não, meu amigo. A vida continua. Abração, valeu.